Bem, é um sarau, então eu não queria ficar apenas falando, eu queria falar dessa experiência que Paulo Freire me presenteou, que é a oportunidade de poder transitar em três territórios diferentes de educação popular, três territórios diferentes que são inspirados pelo pensamento filosófico, educacional, pedagógico, político e sociológico de Freire. As primeiras desses territórios educativos é o núcleo que eu faço parte, em Belém do Pará, que é o núcleo de educação popular Paulo Freire, que é um núcleo que tem mais de 25 anos, que atua no centro da cidade, de Belém também atua no interior do estado do Pará. Me deu a oportunidade de conhecer o território educativo, que é a Faculdade de Educação, que é o curso de pedagogia da FAI, que é o programa de pós-graduação e o doutorado latino-americano, que eu faço parte, e a linha de educação e movimentos sociais. E o outro território, o território da Argentina, de Buenos Aires, onde tive a experiência incrível de poder viver, morar e participar das experiências que são os bachilleratos populares ou escolas populares que surgem ali no início dos anos 2000, num processo de crise econômica, num processo de revolta política e social. Diversos educadores populares compreendem o papel político da educação compreende na necessidade de construir espaços educativos populares para lutar contra os diversos ataques que estavam vendo naquela época, e formam as escolas populares ao longo desses mais de 17 anos. E como é o sarau, eu queria compartilhar algumas fotografias, a maioria foi eu que tirei, algumas são dos companheiros dos coletivos, que não deu tempo de pôr o crédito nas fotografias, mas a maioria foram fotos que eu tirei, e compartilhar essas fotografias para dizer que o Paulo Freire ele está vivo, está presente, ele se reinventa de diferentes maneiras, e ele se reinventa em diferentes latitudes. Eu vou compartilhar aqui, só um minuto. Opa, tá aparecendo aí? Sim, apareceu. Beleza. Então, Paulo Freire me permite fazer esse encontro dessas territorialidades a partir da UFMG, pôr em diálogo a experiência de Belém, do Pará, do norte do Brasil, a experiência de Buenos Aires, da Argentina, que é a experiência do Núcleo de Educação Popular Paulo Freire, e da Cooperativa de Educadores e Investigadores Populares Histórica. E a primeira fotografia é numa sala, né, que é uma espécie de coordenação, sala dos professores, espaço de conversa com os alunos, que é uma escola cedida, né, é uma madeireira na frente, e a madeireira cedeu o espaço para eles criar a escola. E essa é a única sala da coordenação. E nessa fotografia, a gente já vê a presença do Paulo Freire, né, no centro ali, no quadro, na parede, e a presença de outros elementos dos movimentos sociais, como o MST, Che Guevara, e diversos outros elementos, mostrando que o Paulo Freire articula, né, essas experiências da educação popular e dos movimentos sociais. E o Paulo Freire também, ele sempre nos ensina que a educação é ação, né? Educação é praxe, educação se faz na rua. Então, todos esses territórios, a rua era também um espaço educativo, não apenas a escola popular, não apenas o grupo de educação popular, mas a rua também é um espaço educativo. E aqui, os educadores mostrando que esses espaços também são feitos de pessoas, né? São feitos de corporeidades, subjetividades, afetos, pessoas também de nacionalidades diferentes, a maioria aqui são argentinos, mas tem gente do Paraguai, do Uruguai, do Chile, que foram acolhidos por essa escola. Aqui é uma atividade de umas diversas atividades que a gente desenvolveu lá, que foram uma atividade de teatro, junto com o hospital público, que tem uma série de oficinas
que a gente desenvolveu junto com a Escola Popular. E aqui foi no período das greves na Argentina, as universidades foram tomadas, e mais uma vez a importância da rua como espaço educativo. E aqui é um momento de confraternização. E aqui em Belém também, esse é um dos diversos encontros que ele desenvolve, que a Semana Paulo Freire tem todo ano, não teve ano passado e esse ano por conta da pandemia, mas também mais um espaço que congrega diversos aspectos, né, subjetivos, objetivos. Vocês podem perceber que diversos adornos da cultura amazônica, da culinária, do artesanato, a gente sempre busca, nos nossos eventos, congregar, né? Mesmo que seja um espaço acadêmico, uma universidade, mas a gente busca reinventar, e ocupar de uma outra forma esses espaços. E aqui é um protesto em Belém, mais uma vez mostrando que não se faz educação popular e não se busca ser freiriano sem estar na rua. E aqui é uma dos cursos de formação de educação de educadores populares, que o núcleo desenvolve, além das atividades do núcleo. Existe um curso de formação que iniciou em 2019 e até a segunda edição de 2020. Isso foi no início de 2020, do planejamento. Aqui mais um espaço de encontro, né, de pessoas. Nesse encontro, veio pessoas de diferentes estados do Brasil para discutir Paulo Freire e a atualidade de Paulo Freire. Aqui uma fotografia que foi de uma ciranda que a gente fez nesse espaço. E aqui é o momento que a gente está vivendo, né? Acho que foi a Carol que colocou, que agora nossas relações são mediadas pelos quadradinhos e pelas telinhas, mas apesar de toda essa dificuldade, esse desafio, a gente busca reinventar esses espaços. Eu acho que a gente pode pegar diferentes conceitos, palavras que Freire nos ensinou e nos ensina, cada vez que a gente relê, ele nos ensina algo novo. Mas, sem dúvida, para esse momento, uma palavra que me toca bastante é ousadia, né? O tempo que a gente está vivendo, um tempo pandêmico, um tempo de um governo autoritário, com uma política de morte, é um tempo que nos exige ousadia, nos exige coragem. E essas duas experiências, comentando de maneira bem rápida, são experiências de agora, estão se reinventando agora. Foi em 2018, 2019, 2020, 2021, ensinando que a gente sempre tem que ter uma esperançosa, né? E como o Paulo Freire fala, não é aquela esperança que espera, né? Mas é a esperança que age. E esses dois coletivos nos ensinam isso, e com certeza há diversos coletivos pelo Brasil todo, pela América Latina toda. E aqui, para concluir, foi uma atividade que a gente fez na UFMG, isso foi em 2019, também no aniversário de Paulo Freire, ali no território freiriano, e que também foi um momento muito especial, porque a UFMG foi esse espaço que permitiu congregar essas experiências. Aqui mais uma fotografia das lutas, né? Isso já em Belo Horizonte, mais Freire, né? Na época era menos Frota, mas menos Bolsonaro e mais Freire. E para concluir, eu sei que o nosso tempo já estourou. Deixa eu só ver aqui o chat, que acho que aqui. Eu vou ler um trechinho de dois relatos, é bem rápido, de como esses educadores eles foram transformados pelo Paulo Freire e como eles reinventam o pensamento freiriano a partir da sua realidade, a partir do seu cotidiano e a partir também de outras dinâmicas e outros referenciais teóricos. Por exemplo, nesse trecho, a educadora Amazonas, ela fala da seguinte forma: porque no NEP é o seguinte, nós começamos e vamos aprendendo no caminho, todos os passos da educação popular.
tem Aprendendo no Caminho, todos os passos da educação popular, tem uma atividade em formato totalmente diferenciado. Nesse processo que a gente aprende um pouquinho os teóricos, vamos fazendo essa relação entre a teoria e a prática, entendendo que a educação não é limitada à questão dos currículos, à questão dos conteúdos, à questão teórica. Ela envolve também análise contextual, e nesse processo fui me entendendo como educador. Ou seja, que ela traz como, nesse processo cotidiano, não só a partir da leitura de Paulo Freire, mas da vivência, ela vai se construindo como educadora popular. Outro trecho aqui, para finalizar, é de um educador popular argentino, o educador Paraná, que ele vai falar um pouco de como as leituras de Paulo Freire e educação popular chamou a atenção deles a necessidade de criar as escolas populares. Eu vou pular aqui para esse trecho que ele fala aqui. É, é, nós, nós, nós vimos uma série de jovens que foram expulsos pelo Estado do sistema educativo. E o Estado não trazia nenhuma resposta para trazer esses milhões de jovens de volta à escola. Eles continuavam fora do sistema. Então, por um lado, partimos de que o Estado não tinha uma política pública adequada, por outro lado, também dizíamos que a educação era fundamental para começar a transformar a realidade. E a partir dessa conjuntura que eles criaram a educação popular. Então, foi isso, acho que foi um relato a partir das fotografias que eu tirei nesses encontros. E eu termino com essa ilustração que é da Luísa Rodrigues, uma artista que tentou fazer uma ilustração que representasse o que foram essas duas experiências. E é isso, obrigado, gente, pela oportunidade de estar partilhando essa noite com vocês. É isso, obrigado.